Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Uma Vida. Hoje, como leitura principal, estaremos lendo na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos continuar lendo na carta de Paulo aos Filipenses. Dessa vez, também no capítulo 4, os versículos 6 e 7. O título para o nosso vídeo de hoje é Uma Vida de Paz. E diz assim: não estejas inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como tínhamos falado ao começo da nossa série, vamos ter pelo menos uns 4 ou 5 vídeos ao respeito do que nós entendemos seja uma vida com Deus. O título da nossa série, Uma Vida, e assim também o título de hoje para o vídeo, Uma Vida de Paz, nos leva a meditar na palavra de Deus ao respeito do que é ter uma vida de paz de verdade. Qual é a verdadeira paz? E aqui Paulo começa a nos instruir nessa carta maravilhosa que ele escreveu à igreja de Filipos. Como falamos no último vídeo, Paulo estava numa situação muito precária quando escreveu essa carta. Ele estava preso numa prisão romana, mas mesmo assim ele não desaproveitou a oportunidade de passar para a igreja, tanto a igreja de Filipe como todas as outras que já foram abençoadas. Estamos sendo abençoados agora com a palavra de Paulo. E ele começa no versículo 6 dizendo: não estejas inquietos por coisa alguma. E ele diz: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Ele já começa a nos dar uma orientação de como nós devemos, o que nós devemos fazer para tirar de nós a ansiedade, para tirar de nós a inquietação, para que nós tenhamos uma vida de paz. Ele diz: todas as petições, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que está acontecendo, o que está acontecendo com você, ele diz que isso seja conhecido diante de Deus, que seja colocado diante de Deus pelas petições e pelas súplicas. Ele diz pela oração e súplica com ações de graça. Já é uma carta e pelo menos nessa parte é uma orientação que Paulo nos dá de como do que devemos fazer para tirar de nós a inquietação, para tirar de nós a ansiedade. Ele diz: ora, apresenta ao Senhor aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo com você. E ele diz: pela oração, pela súplica, e um dado muito importante no final do versículo 6, que ele diz: e ações de graças. O nosso agir, o nosso comportamento, isso também é avaliado, isso também nos ajuda, de acordo com o nosso comportamento, a combater em nós a ansiedade, a combater em nós a inquietação. E no versículo 7 ele diz: e depois de você fazer tudo isso, depois de vocês fazerem tudo isso, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, vamos recapitular. Para não estarmos ansiosos, nós temos que apresentar diante de Deus as nossas petições com oração, com súplica, com ações de graça, e como consequência a paz de Deus, a única, a verdadeira paz, aquela paz, como Paulo escreve aqui, que excede a todo entendimento. Ele diz: guardará, ou seja, cuidará dos vossos corações e vossos sentimentos. Também é uma coisa muito importante de nós salientarmos aqui, que ele diz que o nosso coração vai ser guardado, a nossa mente vai ser guardada e os nossos sentimentos vão ser guardados em Cristo Jesus. Um dado muito importante a respeito da carta
de Filipenses, principalmente no versículo 4, no capítulo 4, entre os versículos 2 e 23, a carta de Filipenses, ele nos apresenta o Cristo como a nossa suficiência. E é exatamente isso que nós estamos querendo apresentar aqui hoje. Cristo como nossa suficiência. Cristo como aquele que nos dá a verdadeira paz, como ele mesmo diz no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 27, diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Né? A minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá, como dizendo, a minha paz, Cristo falando para os discípulos, a minha paz é a verdadeira paz, e eu deixo vocês com essa paz para que vocês tenham, de fato, uma vida de paz. Filipenses é uma carta intensamente íntima, onde Paulo se ocupa de questões pessoais, Paulo está preocupado com a igreja de Filipos, Paulo escreve uma carta sem muita formalidade, mas atendendo às questões da igreja de Filipos em relação aos relacionamentos, em relação às coisas pessoais da igreja de Filipos. Isso também nos leva a entender que, de fato, Deus está preocupado com nós a modo pessoal, do que está acontecendo conosco, das coisas que nos tiram da paz, das coisas que nos impedem de termos uma vida de paz. Jesus, ele nos ensina a cada momento que nós devemos assumir, nós devemos receber a paz de Deus para nós termos de fato uma vida de paz nesse mundo, nessa nossa caminhada. E eu trouxe também nessa oportunidade, como nós sempre fazemos, algumas referências bíblicas em relação ao assunto que estamos tocando. Por exemplo, o próprio Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, disse: sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Nós analisando essa passagem, Paulo está dizendo que a paz de Deus é aquilo para o qual nós fomos chamados. Ele diz aqui: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, ou seja, para a paz de Deus é um assunto para o qual nós fomos chamados, pelo qual nós estamos nessa caminhada. No livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Palavras do profeta Isaías dizendo que Deus conservará em paz aquele cuja mente estiver firme nele. Deus conservará em paz aquele cuja mente estiver firme nele, porque ele confia em ti. Ou seja, aquela pessoa que está firme, com a mente firme em Deus, essa pessoa confia em Deus. No Salmos de número 29, no capítulo 11, o salmista escreve: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Uma promessa da parte de Deus. O Senhor nos dará força, o Senhor nos abençoará com paz. E em Romanos, capítulo 5, no versículo 1, é outra reflexão que eu quero trazer para os irmãos nesse dia. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Somos amigos de Deus, andamos com Deus, confiamos em Deus. O Senhor é a nossa fortaleza,
O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos consola. O Senhor é aquele que nos dá entendimento, discernimento. O Senhor é aquele que guarda o nosso coração. O Senhor é aquele que nos ensina a andar pelo bom caminho. O Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. Por isso que nesse dia eu quero deixar os irmãos com essa mensagem de como podemos fazer, o que podemos fazer para termos uma vida de paz. Ande com Deus, confie em Deus, aprenda de Deus, descanse em Deus. E para você que está comigo nesse dia, quero te lembrar, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.